É isso aí. Para você que está nos assistindo a partir de agora, é bom que volte aí os vídeos anteriores a partir do primeiro, para que você pegue aí a estrada e não se atrapalhe. Mas eu estou ao lado da minha amada lendo a carta que Paulo escreveu, Shaul, né? Escreveu aos Romanos, porque o nome verdadeiro é Shaul e não Paulo. Mas nos acostumamos com Paulo e de vez em quando que falamos Shaul, temos que falar Paulo para que você entenda de quem nós estamos falando. Aí você vê o que nos meteram eles, o sistema. Mas tudo bem, amado. Então nós estamos lendo no capítulo 5 e vamos ver agora a partir do verso 7 ou verso 8, por aí, tá bom, minha amada? Certo. Mas o Criador demonstra seu amor para conosco, pelo fato do Salvador ter morrido por nós, quando éramos ainda pecadores. Quanto mais, então, agora, justificados por seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A ira de quem, amada? Do diabo? Não, De quem é essa ira? a ira do Eterno. Do Eterno. Certo. Amada, Malaquias escreveu assim: não há nenhum mal que aconteça que não foi o Criador que fez. É verdade. Todo mal que ocorre é ele próprio. Malaquias disse isso. Se eu sou herege por repetir o que Malaquias disse, então herege também seria Malaquias. Mas eu não creio que Malaquias falou. Não. Eu vi o Criador falando pela boca de Malaquias. E há de se entender quando fala que é o Criador que causa, que ele falou, né? Por um acaso não sou eu que... Né? Causa o mal? Havendo mal no local, acaso não foi eu que criei? Não foi eu que criei, mas assim, mas tem que ver, assim, a pessoa tem que entender que é porque a pessoa causa, traz Exatamente. esse mal para si. Exatamente. Né? Não que o Criador... Não, ele tem tenha prazer maldade. em fazer o mal, Isso, ele não que não é tenha do mal. prazer, Não. exatamente. E nem é o mal ao ver dele. É o mal ao nosso ver. Exato. Não entende, amado? Também, é verdade. Vamos lá, então. Quanto mais, então, agora justificados por seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Pois se, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com o Eterno pela morte do seu Filho, muito mais agora, uma vez reconciliados, seremos salvos por sua vida. Seremos salvos pela vida dele que ele deu, né? Exato. Aham. Então, seremos salvos por sua vida. E não é só, mas nós nos gloriamos no Criador, por nosso Salvador e ao Ruxo, por quem desde agora recebemos a reconciliação. Joia. Portanto, vai. Eis porque, como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Sim. Pois até a lei havia pecado no mundo. O pecado, porém, não é levado em conta quando não existe lei. Sim. Todavia, a morte imperou desde Adão até Moisés, Aham. mesmo sobre aqueles que não pecaram de modo semelhante à transgressão de Adão, Certo. que é figura daquele que deveria vir, ou que é figura daquele que devia vir. Quando ele fala que por um homem o pecado entrou e também a morte, ele está falando, logicamente, de Adão. E depois, mais tarde, aí você vê Que é na do própria Salvador. sequência que ele também reafirmou Adão e disse que Adão é uma sombra do Salvador. Certo. Né? Agora, é uma sombra inversa, né? É inversa, claro. Porque por um entrou, pelo outro saiu. Uhum. Tá certo até aí, amadinha? Tudo certo. Então vamos. Entretanto, não acontece com o dom o mesmo que com a falta. Se pela falta de um só a multidão morreu, com quanto maior profusão a graça do Criador. Entretanto, não acontece com o dom o mesmo que com a falta. Se pela falta de um só a multidão morreu, como quanto maior profusão a graça do Criador e o dom gratuito de um só homem, e ao Ruxo, se derramaram sobre a multidão. Amado, quando ele fala aí falta, não é porque faltou, né? Falta quer dizer erro, né? O erro, sim. Então, lê de novo com erro que vai ficar melhor pra gente entender. Ah, tá. Entretanto,
não acontece com o dom o mesmo que com o erro. Sim. Se pelo erro de um só a multidão morreu, Sim. com quanto maior profusão a graça do Criador e o dom gratuito de um só homem, o Salvador, se derramaram sobre a multidão. Se quando morreu um, morreu todo mundo com ele, então também quando um resgatou todo mundo com ele. Exatamente. Amada, quando eu digo que ele salvou todo mundo, esse povo do sistema religioso quer me engolir vivo. Porque eles dizem que o salvo é só o evangélico. Eles dizem que não tem ninguém salvo, assim. Tem que fazer as práticas lá, né? Para completar a obra. Para completar a obra. Isso. Então, mas mesmo assim, esses que fazem essas práticas que eles dizem, eles apontam para o sistema religioso protestante. Ah, sim. Eles acreditam que quem não é evangélico não está salvo. Isso sim, verdade. E às vezes tem uns que acreditam até que quem não é da denominação dele não está salvo. Chega ao extremo. Entende? Chega a esse extremo. Mas de um jeito ou de outro, eles creem que quem é crente, evangélico, protestante, gospel, está salvo. E quem não é, está condenado. Isso é fato. O aferidor da medida é ser ou não evangélico. Sim. Embora alguns não aceitem isso, mas entendem isso e vivem isso. Ah, sim. Tem esses também. Sim. E diz, não é assim, não é assim, mas é assim que vive. Lá no subconsciente, sente que é isso. Nas práticas e tudo, vê que é isso. Sim. Agora, definitivamente, amada, eu não tinha lido ainda, eu gosto de repetir, mas eu sempre falei isso. Ele morreu para salvar a todos, e todos fomos salvos. Agora, nós podemos ou não nos enquadrar nisso. É uma opção, amada. O Criador deu livre-arbítrio para tudo. Deixaria o Criador de dar livre-arbítrio para a gente decidir se quer ou não ser salvo? Não. Ele teria que dar também, e deu. Então nós é que escolhemos. Nós queremos entrar debaixo dessa salvação, debaixo desse favor imerecido. Se queremos, nos posicionamos. Se não queremos, ficamos de lado. É uma decisão de cada um. Isso não tem... Existe essa palavra, amada, que o sistema religioso não usa muito, decisão. Mas ela tem que ser dita. Porque em tudo na vida tem decisões, entende? E nas questões espirituais as decisões são as mais sérias, mais importantes, e são as que eles menos explicam. Então essa decisão, por exemplo, de obedecer ao Criador para não perder a salvação, é uma decisão que o homem, quer dizer, o ser humano deve tomar. Entende? Entendo. De dizer, eu vou obedecer ao Criador, eu vou amar o próximo. Assim eu não vou roubar ninguém, não vou matar, não vou prejudicar, Sim. vou ajudar quem puder. É verdade. Né? Vou ser uma pessoa justa. Não perante o Criador, perante a sociedade. Claro. Porque o que nos justificou perante o Criador foi justamente a morte do Filho. Sim. Tá certo? Certo. Limpou o pecado. Certo. Também não acontece com o dom como aconteceu com o pecado de um só que pecou, porque o julgamento de um resultou em condenação, ao passo que a graça, a partir de numerosas faltas, resultou em justificação. Se, com efeito, pela falta de um só, a morte imperou através deste único homem, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão na vida por meio de um só, Yahushua, o Salvador. Sim, tá bem explicado aí, eu creio que não precisa nem intervir, né, amadinha? Não, tá certo. Por conseguinte, assim como pela falta de um só resultou a condenação de todos os homens, do mesmo modo, da obra de justiça de um só resultou para todos os homens justificação que traz a vida. Amada, Shaul está perdendo, eu vou abrir um aspas, perdendo um tempão da vida dele, escrevendo sobre essas coisas em Romanos, né? Explicando, amada, que o serviço foi feito por completo. Por completo. Nós não temos nada que a gente pode fazer para poder complementar. Podemos acrescentar mais nada. Não tem como fazer nada pela salvação. Exato. Mas mesmo assim, Paulo, perdendo para muitos o tempo dele, escreve isso. E muitos que ainda pensam ou veem como se fosse perda de tempo, porque ensinam ou aprenderam e praticam que tem que ir para culto litúrgico, que ele falou para não fazer. Sim. Mas tem que ir para esses lugares, tem que ter pastor que ele mandou não ter, tem que ter denominação que ele nunca falou sobre isso, tem que frequentar templos que ele nunca mandou construir, tem que ficar debaixo de uma vida, amada, feita por um fardo pesadíssimo, tá certo? Em detrimento, de forma contrária a tudo isso, ó.
Está aqui escrito aqui que nós lemos aqui, estamos lendo. É verdade. Né? É. Paulo está passando um tempão, você vê que é grande essa explicação dele. Sim. Não é pequena. É verdade. Ele está escrevendo uma carta gigante falando sobre isso. Falando simplesmente que a pessoa não tem que fazer nada para ser salvo. É. Porque para ser salvo, tudo que precisava ser feito já foi feito. Em nenhum momento o apóstolo Shaul fala pra gente frequentar, seja lá o que for, né? É. Seja lá o lugar que for, para, né, para completar. Mas não, ele só está explicando direitinho. Minha amada, Oi. eu creio que é muito interessante a gente observar que quando você, pela primeira vez na sua vida, ainda jovem, frequenta um templo religioso protestante, você vê que há uma liturgia, um modo de vida daquele povo. Sim. E aquele povo faz algumas coisas para o Criador, para Deus, para quem seja. Aí você, quando lê a Escritura, você espera encontrar respaldo para aquelas coisas. É verdade. Você espera encontrar Shaul explicando como fazer um culto, como celebrar uma santa ceia, Sim. como participar os irmãos ali daquele momento de oportunidades. Como proceder cada membro, desde criança até a sua velhice. Até velhice, como instruir o coral, como instruir o grupo de coreografia. A gente pensa que vai encontrar na Bíblia, ou Shaul ou algum outro, explicando como fazer esse processo que nós conhecemos. Isso é mesmo. Só que você vai procurar isso, amado, a vida toda na Bíblia. Você vai percorrer a Escritura de ponta a ponta, vai procurar isso igual quem procura uma agulha no palheiro, usando todos os métodos tecnológicos. É. Com localização por calor, por umidade, por massa, tudo enquanto é aparelho tecnológico, mas você não vai achar essa agulha. É. Ela não existe, amada. É claro. Nada disso existe, mas como esse povo acredita que isso existe e segue cegamente tudo isso que aprendeu. Na verdade, amada, quando o pastor vai ensinar que a pessoa tem que ter um pastor, tá certo? Esse pastor que não deveria ser pastor, porque só há um pastor, tá escrito, Certo. não é verdade? Só há um pastor. Quando esse pastor vem ensinar essas coisas, amadas, ele tem que pegar a passagem da Escritura que fala de outra coisa para explicar essa. Só que ninguém é otário. Ou não deveria ser otário, pelo menos. Sim. Deveria pegar e ler o conteúdo todo. Porque vai ver que o pastor está explicando uma coisa, mas o que está escrito é outra. Entende? Sim. Mas eles pegam um pedacinho, porque a Bíblia foi preparada em capítulo, em versículo. Então pega um pedacinho para explicar aquilo que ele acha, que vai convencer a pessoa de que aquelas práticas que eles ensinam são verdadeiras, palpáveis e são ordenanças que estão na Escritura. Mas nada disso tem. Vamos seguir, minha amadinha. É bom essa parte aí que está bem explicadinha já pelo tá. Paulo. Por conseguinte, assim como pela falta de um só resultou a condenação de todos os homens, que eu já vi, já tô lendo. Não, é aí mesmo, 18. Esse mesmo? Ah, tá. 19, é. Por conseguinte, assim como pela falta de um só resultou a condenação de todos os homens, do mesmo modo, da obra de justiça de um só resultou para todos os homens justificação, que traz a vida. Para quem? Para quais homens? Para os que são crente evangélico protestante? Não, aqui está escrito para todos os homens. Todos os homens significa o quê? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa do mundo. De qualquer nacionalidade. Exato. Mas aí eles insistem em dizer que só os crentes são salvos. Aí vai de cada um, né? É. De modo que, como pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores, assim, pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Amado, vamos lá. Porque como pela desobediência de um único homem, muitos foram feitos pecadores, porque um desobedeceu, todos com ele desobedeceram, viraram pecadores. Sim. Tá certo? Certo. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Pela obediência de quem? Do Salvador. Salvador. De todos obedientes. Muitos serão feitos justos. Porque ele morreu e nos justificou. Certo. Sim. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou também a graça. Quando esses caras dizem que o pecado abundou, superabundou a graça, eles dizem que é em qualquer lugar que abunda o pecado, superabunda a graça. Mais uma vez, Shaul está chamando a lei de pecado. Está dando uma conotação negativa à lei de Moisés. Como ele já deu muitas vezes. Ele fala, porque o Salvador nos resgatou da maldição da lei. Tá certo? Certo. Então a lei maldita, não é isso? Sim. Aí ele fala, porque a lei da condenação veio em glória, a lei da condenação, negativo, lei que condena, aspecto Certo. negativo.
E ele fala, se o mandamento de morte, escrito com letras em pedras, tá certo? Certo. A lei como mandamento de morte, negativo. Negativo. E agora mais uma vez. Porém veio a lei para que a ofensa abundasse. A ofensa, o erro abundou por causa da lei. Mas onde abundou a ofensa, superabundou a graça. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Ele está falando que a lei é que causa o pecado. Tá certo? A lei faz pecar. A lei de Moisés. Mais um aspecto positivo ou negativo da lei? Negativo. Sou eu e você que está falando ou está escrito? Não, está escrito. Então, quem quiser culpar, mais uma vez, culpe o Paulo. Porque eles já não gostam do Shaul, não é à toa. Ah, sim. Shaul fala muitas verdades, eles não gostam. Eles odeiam Shaul. É verdade. Eles não vão falar isso no púlpito. Claro. Mas repare nas pregações deles como é que eles odeiam até hoje Shaul. Certo.